Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz em Cristo Jesus, amém? Hoje nós vamos dar continuidade à exposição da primeira epístola de João, primeira carta de João. Vamos considerar os versículos 1 a 3 do capítulo 4. Então, abra a palavra do Senhor, por favor, em 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Eu lembro bem quando eu comprei o meu primeiro carro. Foi no ano de 2006. Eu estava no quarto ano da faculdade e consegui comprar este carro porque eu tinha 2 estágios naquela época, 2 estágios remunerados. É óbvio que o carro não era novo. Era um Celta prata 2 portas, sem direção hidráulica e que já tinha 5 anos de uso, mas estava muito bem conservado. Para mim, naquela época, ter um carro era algo muito importante por diversas razões. Uma das principais, se não a principal, é que eu estudava na Unama da BR e morava na Avenida Nazaré. Então, um carro me economizava horas dispendidas no ônibus. Durante a negociação para a aquisição deste veículo, teve um fato que foi um tanto assustador. Um dia, eu estava conversando com a proprietária, que é mãe de um grande amigo meu, e ela me disse a seguinte frase: se você quer comprar um carro usado, você tem que avaliar tudo. Não adianta vir reclamar depois. Na hora eu fiquei com medo. Então, depois, quando ela ilustrou o ponto, eu fiquei com mais medo ainda. Ela disse: olha, alguns anos atrás eu vendi um carro e logo depois que eu vendi, a pintura do carro se desfez. E o comprador veio, me perturbou e me deu muita dor de cabeça. Então, se tu queres comprar esse carro, avalia e qualquer problema não vem reclamar para mim. Confesso que quase eu desisti. Só que, diante daquela necessidade e considerando o susto da conversa e a importância do veículo que teria para mim, eu tive todo o cuidado de examinar detalhadamente o veículo, inclusive chamei um profissional para ir ver se estava tudo certinho. Um mecânico foi comigo, analisou a pintura, analisou o motor, analisou tudo. Esse fato ilustra como nós nos empenhamos em examinar e sermos cautelosos com aquelas coisas que têm valor para nós. Como, por exemplo, o carro tinha para mim. Eu me dediquei a observar detalhadamente aquilo que eu queria tanto. Isso não é um problema em si, isso é bom que se seja assim. O que é problemático é como muitas vezes tendemos a ser menos criteriosos ao examinarmos detidamente, a não examinarmos detidamente questões espirituais que envolvem as nossas vidas. Quando vamos escolher um carro, uma casa, uma profissão, um curso, geralmente nós nos empenhamos em avaliar adequadamente, detalhadamente aquilo que nós tanto queremos. Mas quando nós vamos absorver, consumir conteúdo, consumir no bom sentido, consumir conteúdo, entre aspas, espiritual, nós não temos a mesma cautela. Por exemplo, quando nós não discernimos bem de quem nós ouvimos pregações. Isso é apenas um exemplo. É apenas um exemplo que eu estou dando. É contra este grave equívoco que João vai nos ensinar nesta noite, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos abrir, já abrimos, né? Vamos ler 1 João capítulo 4, verso 1 a 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus
não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela nos ajude a nos capacitarmos, Senhor, para discernirmos adequadamente aquilo que vem da tua parte, Senhor. Nos ensina pelo teu Santo Espírito, apesar de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em meio a falsos mestres que negavam, preste atenção no contexto que é importante para entender. Havia ali falsos mestres na região das igrejas da Ásia, que João está combatendo, e esses falsos mestres negavam a encarnação de Jesus, tinham uma postura de vida imoral e se negavam a ajudar os irmãos necessitados. João escreveu, por isso, os 3 primeiros capítulos dessa carta, nós estamos considerando o 4º, eu estou me referindo aos 3 primeiros, para capacitar a igreja a reconhecer de fato quem fazia parte, quem era crente ou quem não era, quem de fato fazia parte da igreja ou quem não fazia. Os principais distintivos destacados por João para diferenciar os verdadeiros dos falsos eram o seguinte: obediência a Deus, o verdadeiro crente obedece, busca obedecer ao Senhor e ama ao próximo, amor ao próximo. Está lá em 1 João 2,3, obediência, e 1 João 2,9 e 10, amor ao próximo, dentre outras passagens. Nos versos 7 a 10 do capítulo 3, João, então, traz uma dura mensagem sobre a filiação espiritual dos homens. E ele conclui o seguinte: olha a dura mensagem aqui de João se aproximando do texto que nós vamos considerar hoje. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Está em 1 João 3,10. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, ou seja, quem não obedece não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Então, dos versos 11 a 21 do capítulo 3, João volta os seus olhos para o amor ao próximo como tema central, esclarecendo que os filhos de Deus serão identificados por amar uns aos outros, não só em palavras, mas com ações. O que João ensinou aqui nessa porção é que quando nós amamos os nossos irmãos verdadeiramente, com ações e palavras, nós somos de fato capazes de reconhecer que somos filhos de Deus. Quando consideramos já a parte final do capítulo 3, versos 22 a 24, vimos algumas coisas importantes. Que Deus não é um gênio da lâmpada que concede aos filhos tudo o que eles pedem. Pelo contrário, Ele é um Deus que concede por graça e misericórdia aquilo que é pedido por aqueles que buscam o obedecer e fazer a sua vontade, conforme revelado nas Escrituras. E já no finalzinho do capítulo, no verso 24, João ensinou que obediência à vontade de Deus e fé ortodoxa, fé correta, conforme o ensino apostólico em Jesus, são evidências da habitação do Espírito Santo. Ou seja, isso foi o que nós consideramos no domingo último à noite. Ou seja, se você anda em uma vida que busca obedecer e agradar ao Senhor, e você professa a fé bíblica no Senhor Jesus Cristo, então isso é um sinal de que o Espírito Santo de Deus habita em você. O que João vai dizer que, fazendo isso, nós permanecemos nele e ele em nós. Hoje vamos entrar no capítulo 4, e a partir de hoje o contexto vai ser um pouco diferente para as próximas mensagens, mas hoje no capítulo 4, João chama a atenção de seus destinatários para a necessidade de discernirem cuidadosamente quem e o que tem recebido de ensinamentos espirituais. É isso que nós vamos ver. O primeiro ponto eu chamei assim: avalie o mensageiro. Está lá no verso 1 do capítulo 4, que eu vou ler novamente. Amados, não creiam em qualquer espírito,
mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. No final do capítulo 3, João destacou que aqueles que buscam obedecer e amar o próximo em nome do Senhor Jesus, mediante a obra de redenção do Senhor Jesus, evidenciam ter recebido o Espírito Santo. Eu acabei de destacar isso. Mas agora, note que João mudou um pouco de direção. Ele não está mais preocupado em discernir quem é ou não é de fato, quem vive ou quem não vive de fato em comunhão com a igreja. Não é esse o objetivo de João. Agora, o objetivo de João é ensinar a igreja a discernir os mestres. Esse é o ponto que João inicia a trabalhar no capítulo 4. Então, como reconhecer que um mestre, de fato, recebeu o Espírito Santo? Aquele que afirma falar da parte de Deus, ensinar da parte de Deus, recebeu o Espírito Santo e, de fato, fala da parte de Deus. Como podemos reconhecer? Este é o intuito, esta pergunta que João quer tratar. E é uma pergunta muito importante, porque já na época de João, havia pregadores que estavam espalhando ensinamentos diferentes dos ensinos apostólicos. Haviam homens que ensinavam coisas contrárias ao que João e os demais apóstolos ensinavam da parte de Jesus Cristo, já na época de João. E é claro que não pode ser diferente, a maioria, se não todos esses falsos mestres, reivindicavam para si o falar sobre iluminação do Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo dizer? Apesar deles ensinarem o contrário do que os apóstolos ensinaram, o que de fato o Espírito Santo ensinou, o que de fato eles aprenderam de Jesus, eles ensinavam o oposto, mas diziam que eram da parte de Cristo, da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Por isso, João abre o 4º capítulo com uma palavra de terno amor. Olha como ele começa: amados, mas logo os exorta a serem cautelosos quanto a de quem eles têm recebido ensino. O primeiro comando dessa exortação é: não creiam em qualquer espírito. Ou seja, João está advertindo seus leitores contra as obras e ensino dos falsos mestres. E diz para que eles não deem crédito a esses homens, não creiam em qualquer espírito. A forma pelo qual João faz essa proibição na língua grega leva-nos a pressupor que os leitores, em alguma medida, já estavam começando a dar crédito à mensagem dos mestres gnósticos, que eram os falsos mestres a quem João ataca. Parece que alguma parte da igreja já estava começando a ceder e acreditar naqueles ensinos que eu já falei aqui inúmeras vezes. E João vem e diz assim: olha, não creia em qualquer um. Contra este equívoco, João determina que parem de acreditar que um pregador é inspirado pelo Espírito Santo só porque ele diz que é. O termo espírito, aí quando ele diz não creiam em qualquer espírito, para nós pode parecer um pouco confuso, mas o termo espírito aqui que João quer dizer é utilizado para se referir aos falsos mestres em si. Porque era preciso que as igrejas da Ásia tivessem discernimento do que vem do poder do Espírito Santo único e verdadeiro e os que são guiados pelos espíritos malignos. Todo falso mestre que ensine afirmando ser da parte de Deus, mas não é um hipócrita, um mentiroso, este é um mestre que é guiado por espíritos malignos. É isso que João está querendo colocar na consciência das igrejas. Do contrário, aqueles que vivem e ensinam a verdade são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E vamos lembrar um pouco dos gnósticos.
Os gnósticos, os falsos mestres a quem João tanto enfrenta nessa carta, eles afirmavam possuir uma relação, uma comunhão, um conhecimento, uma gnose especial de Deus. E ter esse conhecimento, essa comunhão recebido direto da parte de Deus. É contra esses homens que afirmavam isso que João está dizendo: não acredita em qualquer um. Mas faz o que, João? Ele diz na sequência: mas examinem o Espírito para ver se eles procedem de Deus. Assim, João está ensinando para a igreja que, em vez de uma atitude de credulidade simplista, os crentes deveriam ter uma atitude crítica para com as manifestações alegadamente provenientes de Deus. A ação exigida por João de examinar na NVI ou provar na revista e atualizada, traz a ideia de testar como um metal que é submetido a vários testes para se conhecer a natureza, a nobreza, a pureza e etc. É como você que recebe algo que lhe dizem que é de ouro e você vai realizar testes, por exemplo, como o ímã. Parece que o ímã, nunca testei, mas parece que o ímã não puxa o ouro. Então, se puxar, significa que não é ouro. Eu não sou especialista nisso, mas eu li. Então, é esse sentido que João está dizendo. Quando você receber algo que é importante para a sua vida espiritual, examine bem, teste, prove para ver se é assim mesmo. O apóstolo, sem dúvida, se refere a pregadores que ensinavam enganos naquelas regiões. E muitos desses, pasmem, muito possivelmente tinham saído das comunidades cristãs. Você pode ver isso depois em capítulo 2, verso 19. E esses homens espalhavam uma mensagem gnóstica, enganosa, mundo afora. João chama estes homens de falsos profetas, pois dizem ter uma mensagem da parte de Deus. Profeta é aquele que fala da parte de Deus. Eles dizem ter uma mensagem da parte de Deus, mas na verdade a mensagem deles procede de outra fonte, espíritos malignos. Obrigado, pastor. Aqui, neste primeiro ponto, há lições claras e bem autoexplicativas para mim e para você. Primeiro, não creia em qualquer um. É muito claro o ensino da Escritura. Ou seja, não confie em qualquer um que chega a você com ensinos afirmando que são da parte de Deus. Por mais que pareça inteligente, amável, interessante, lógico, etc. Vou dar um exemplo. Todo dia de manhã eu saio para passear com o nosso cachorro. E num dos lugares que eu passo, todo dia, de segunda a domingo, tem uma banca, acho que, eu não sei se durante o final de semana, mas eu creio que sim. Tem uma banca e umas irmãs ficam dando literatura de testemunhas de Jeová. Todo dia eu passo, elas estão lá dando. E olha, enfrente os seus problemas, você pode vencer, venha conhecer mais da Bíblia e tudo mais. Então, aquilo ali parece ser legal, parece ser inteligente. O esforço delas pode ser até sincero. Mas para quem não sabe, testemunha de Jeová nega que Jesus Cristo é Deus. É isso, é o exemplo mais clássico que eu poderia dar. É isso que João está ensinando a nós examinarmos. Porque por mais que pareça bonito, legal e etc., quando você examina o conteúdo, você vê que é totalmente antibíblico. Que é o oposto do Jesus da Escritura. Eu fico admirado, meus queridos irmãos, eu fico admirado como às vezes eu vejo alguns irmãos nossos. Isso aqui é o exemplo que eu vou citar, eu já ouvi pelo menos 2 ou 3 irmãos. Quando eu vejo alguns irmãos nossos que têm facilidade em cair de toda espécie de mentira, especialmente nessa área espiritual. Você está tratando de questões eternas.
é muito mais importante do que comprar um carro. É muito mais importante do que comprar uma casa. É o que vai conduzir a sua vida espiritual. Dependendo da quantidade de erro e de incredulidade, pode conduzir você para o inferno. Eu já ouvi pelo menos 3 casos que eu me lembro agora, pode ter mais, que me contaram sobre irmãos que frequentam aqui a igreja, estão constantemente aqui na igreja, participam das atividades da igreja, mas quando tem folga vão na igreja universal. Isso não tem o Cristo que é apresentado lá é outro. É outro. Por mais que pareça, seja em alguns aspectos, pareça ser parecido, que parece que é legal, que você sente ali alguma coisa, tudo mais, isso é mentira. Não, aqui não é a única igreja que ensina a verdade. Eu creio que ensina, senão eu não estaria aqui. Mas não é a única igreja. Mas essa eu sei que ensina mentira. Não faz nenhum sentido isso. Você está aqui, ouve o pastor pregar domingo, quarta, os que vêm sábado e domingo de noite, e etc, etc. Aí mostrar a realidade do que a Escritura ensina, e no outro dia vai lá para o cara dizer que você pode ter tudo o que você quiser, se você contribuir, e etc, e outras coisas. É claro que eu estou fazendo uma visão bem subjetiva, mas a ideia central é essa aí. Eles defendem claramente a teologia da prosperidade. Não faz sentido, meu irmão. Faça como João ensina, seja mais criterioso. Então, o primeiro ponto é não creia, a primeira aplicação é não creia em qualquer um, que nós sejamos mais criteriosos naquilo que tem valor espiritual. Segundo, examine o mensageiro. Note que nesse verso, João não está, no verso que nós estamos considerando, o primeiro, João não está pedindo para se analisar o conteúdo do ensino, mas os espíritos, ou seja, os mestres, os pregadores. E aí, cabe a nós fazer esse exame. E podemos fazer com algumas perguntas simples. Devemos perguntar daquele de quem ouvimos questões de conteúdo espiritual: quem é essa pessoa? Qual a igreja dele? O que a igreja dele defende? Como é a família dele? Como é o casamento dele? Como ele administra as suas finanças? Eu fico pasmo. Meus irmãos, olha, eu vou voltar na mesma técnica. Eu fico pasmo. Como é que pode se ser enganado? É coisa de Satanás. Ser enganado por uma igreja que o camarada, o pastor lá, o líder, é bilionário. Que homem de Deus que pode desejar ser bilionário? Esse está entregue a mamão há muito tempo. Eu não estou dizendo que ter dinheiro, ganhar bem, trabalhar, ter uma empresa, ficar rico, nem bilionário não é errado. Mas o camarada ficar bilionário com a igreja. Que nós possamos ser mais desconfiados, mais sábios na hora de ouvir questões de muita importância para nós. Lembrem-se que João está apenas replicando o ensino do Senhor Jesus. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 18, de 15 a 18. Cuidado, Mateus 7, de 15 a 18. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Aqui é uma pergunta retórica, a resposta é não. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Ninguém, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, ninguém vem com uma placa no peito escrito herege. Ninguém vem com um escrito na testa dizendo eu ensino heresias. Não,
eles vêm disfarçados de pele de cordeiro, mas por dentro são lobos que não passam por um exame cuidadoso. É isso que João está ensinando. Esse exame cuidadoso que nós devemos fazer, a fim de resguardar verdades espirituais para a nossa vida. O segundo ponto. O primeiro é avalie o mensageiro, o segundo é avalie o conteúdo. Está lá nos versículos 2 a 3, de capítulo 4 de 1 João. Só um minuto. Vou ler de novo o texto. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Após alertar seus leitores sobre a atividade dos espíritos malignos por meio dos falsos mestres, João mostra como diferenciar agora os verdadeiros dos falsos. Note que nesse método de diferenciação, João se volta da vida do mensageiro, que nós consideramos no ponto anterior, para o conteúdo da mensagem e apresenta um teste doutrinário. Isso mesmo. Ele diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. A confissão da encarnação de Jesus Cristo como prova do verdadeiro cristianismo já havia sido ensinado por João. No entanto, agora o apóstolo aplica essa mesma regra quanto aos mestres. João já tinha dito que aquele que faz parte da igreja, ele só pode fazer se ele declarar que Jesus Cristo veio em carne. Agora, João está aplicando esse ensino aos mestres. O teste é muito simples. Se o pregador, lá no contexto de João, tá bom? Se o pregador confessar que Jesus Cristo veio em carne, está falando da parte do Espírito de Deus. Se o mestre falar que Jesus Cristo não veio em carne, então este não vem da parte de Deus. Por que essa ideia fixa de João com a fisicalidade do Senhor Jesus, que é um ensino bíblico e verdadeiro? Jesus Cristo veio em carne, está em carne, assim como eu e você. Mas por que este é o ponto de diferenciação para João? Porque aqueles falsos mestres gnósticos defendiam que Jesus era uma espécie de espírito ambulante, era fantasmagórico, porque eles diziam que a matéria, influenciados pela filosofia grega, eles diziam que a matéria era ruim. E se a matéria, tudo que é material, palpável, é ruim, Jesus Cristo, então, não poderia ter assumido carne, matéria. Isso é um engano. É por isso que o foco de João está neste ponto da sã doutrina, da ortodoxia, da carnalidade, da encarnação do Senhor Jesus. João, então, quando ele diz essas coisas, quando ele afirma aquele que confessa Jesus Cristo encarnado, ele não tem em mente apenas um mero reconhecimento ou apenas uma confissão intelectual, porque isso até os demônios fazem. Mas João tem em mente uma verdadeira confissão pública de fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nós vimos aqui umas mensagens atrás. Jesus representando a questão física, o homem Jesus Cristo, e Filho de Deus representando a sua divindade. Então, como ele vai dizer lá no capítulo 4, verso 15 de 1 João, se alguém confessar publicamente que Jesus, carne, é Filho de Deus, divino, Deus permanece nele e ele em Deus. Aqui é o centro do teste que João quer impor naquela igreja, para que eles saibam diferenciar quem de fato é ou não um verdadeiro mestre habitado pelo Espírito Santo de Deus. A confissão de João, exigida por João, tem em mente a verdadeira fé em Jesus Cristo. Não é uma fé apenas intelectual,
essa fé em Jesus Cristo a que eu me refiro, somente pode ser proferida, confessada, pelos que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. O próprio apóstolo Paulo ensinou isso. É esse tipo de fé que o apóstolo Paulo ensinou, que eu vou ler aqui, que João está se referindo. Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, 3. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Diz assim, 1 Coríntios 12, 3. Por isso, eu lhes afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Primeira parte, qualquer pessoa que de fato é habitada pelo Espírito Santo de Deus, jamais será capaz de amaldiçoar o Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele continua. E ninguém, olha lá, você pode marcar na sua Bíblia, é muito importante esse texto. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, Jesus é Quírios, Jesus é Deus, a não ser pelo Espírito Santo. Aí você pode dizer aí, pode pensar, pastor, mas os falsos mestres, no nosso tempo especialmente, não dizem que Jesus é isso, que Jesus é aquilo? Não falam? Falam. Paulo não está se referindo aqui contra mentirosos. Paulo está falando daqueles que falam em verdade. Então, todo aquele que afirmar em verdade que Jesus Cristo, todo aquele que afirmar em verdade que Jesus é o Senhor, esse só afirma pelo poder do Espírito Santo. É isso que Paulo ensina. Logo, não confessar verdadeiramente Jesus como Filho de Deus, homem encarnado e divino, era a prova de que aqueles falsos mestres gnósticos não eram conduzidos pelo Espírito Santo. Agora, se eles não eram conduzidos pelo Espírito Santo, eles eram conduzidos por quem? Aí João vai dizer na sequência do capítulo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Por isso, o espírito que guiava os falsos mestres, na verdade, é o espírito do anticristo. É isso que João está ensinando. O espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. João já havia alertado seus leitores contra o anticristo, João 2,18. E agora revela de que maneira era possível reconhecê-lo nos falsos mestres. O anticristo, para quem não sabe, é uma figura escatológica, sombria, que virá nos fins dos tempos, cuja característica principal é empreender guerra contra o povo de Deus e cujo desejo é ocupar o lugar de Deus. Esse é o anticristo, por isso que é anti-inimigo de Cristo. As bestas, como o anticristo é denominado em Apocalipse, você pode ver em Apocalipse 13, depois você vai ler. As bestas que se refere ao anticristo virão no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios, disseminando o erro. No entanto, serão finalmente destruídos pelo Senhor, como nós vemos em Apocalipse 19 e 20. Entretanto, apesar dessa figura escatológica que vem no fim dos tempos, o espírito do anticristo já é presente. O espírito das bestas e do próprio Satanás já está presente no mundo, falando por meio de falsos profetas, apóstolos, bispos, pastores e etc. Assim, todo pregador que nega a encarnação e, portanto, a divindade de Jesus Cristo fala pelo espírito do anticristo, pelo espírito de Satanás. Uma vez que os pregadores gnósticos negavam a plena encarnação de Cristo, a conclusão era óbvia para os leitores. Eles não falam da parte do Espírito Santo, mas sim da parte do diabo. Aqui há algumas lições para nós. Primeiro, é algo que eu tenho batido aqui, especialmente nas últimas mensagens dessa série de exposição.
A fé não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que salva. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Não é qualquer coisa que diz para você, que a fé em qualquer coisa que dizem para você que é Jesus, que vai lhe salvar. Mas a única fé, a fé verdadeira no único Messias, no único que é revelado na santa palavra de Deus. Desde a igreja primitiva, a ortodoxia, ou seja, a fidelidade aos ensinos apostólicos e a palavra de Deus, é um distintivo dos verdadeiros mestres, guiados pelo Espírito de Deus. Não é o que vai diferenciar o verdadeiro do falso, não é o grito, não é o choro, não é a tremedeira, não é o falar em línguas, não é a oratória, mas é a fidelidade à palavra de Deus. É isso que diferencia o verdadeiro mestre. No contexto de João, o problema eram os gnósticos, que negavam, principalmente, como eu já disse, a encarnação de Jesus. Acho que hoje, a maioria dos falsos mestres atacam também realidades contra o Senhor Jesus. No entanto, não estão voltados tanto à encarnação, mas muito mais à moralidade de Jesus. Você sabia disso? Vou repetir. Hoje em dia, o Senhor Jesus Cristo, a semelhança do que era feito pelos gnósticos, é muito mal interpretado, é muito mal ensinado, é usado como forma de engano pelos falsos mestres. Por exemplo, quem nunca ouviu falar de um Jesus que ama a todos e que vai salvar todo mundo e que ninguém vai para o inferno? Quem já ouviu falar nesse Jesus? Pois esse Jesus não é o Jesus da Escritura. Esse pode ser o Jesus da teologia católica, pode ser o Jesus da teologia do coach, mas não é o Jesus Cristo da Escritura. Sabe o que esses fazem quando dizem isso? Negam a justiça de Cristo, como se Cristo não fosse justo para condenar o pecado. Quer ver outro Jesus que inventaram o ensino em nosso contexto? O Jesus inclusivo, que abraça todas as perversões morais do homem. Aquele Jesus que aceita toda a imoralidade sexual, LGBTQIA+, não sei das quantas. Aquele Jesus que aceita a igreja progressiva, a igreja comunista. Esses mestres negam a santidade de Jesus, a pureza do Senhor Jesus Cristo. São anticristos. Outro Jesus inventado é um Jesus fraco, que não conhece todas as coisas, que não opera milagres, que foi apenas um grande homem, como defende os liberais. Negam a soberania de Jesus, são anticristos. Outro é o Jesus mercenário, que conforme você lhe traz dinheiro, ele vai lhe servir, dar conforto, sucesso e etc. Negam o caráter de Jesus, são anticristos. Pastor, como resistir a todo esse conteúdo satânico e todos esses falsos mestres? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina nos comportando como os bereanos. Como os bereanos se comportavam, pastor? Se você não tem marcado, marque na sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 17:11. Atos dos Apóstolos 17:11. Olha como esse povo, olha como esse grupo de pessoas se comportavam. Atos dos Apóstolos 17:11. Como resistir, pastor? Olha aí o que os bereanos faziam. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Pois receberam a mensagem com grande interesse. A mensagem aqui, só um detalhe que é importante, quem está pregando aqui é Paulo, tá? Receberam a mensagem com grande interesse. E mesmo assim, esses homens não ficaram, pronto, Paulo falou, tá falado. Não, eles examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. A Bíblia, olha, presta atenção o que essa passagem está dizendo.
A Bíblia, a palavra de Deus, está exaltando homens que não receberam o ensino do apóstolo Paulo sem antes examinar nas Escrituras. Isso aqui é uma lição tremenda para nós. Você, por exemplo, que está me ouvindo, eu estou ensinando agora. Você que está me ouvindo ensinar, vai na Escritura, vê se é assim mesmo. Você que ouve todos essa baboseira, esses tipos de Jesuses que inventam por aí, vá nas Escrituras, veja se é assim mesmo. Porque só existe um Jesus que salva. É aquele que salva segundo o revelado na sua palavra. Antigo e Novo Testamento. Vai e veja se é assim mesmo. Examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Lembre o que eu falei no início? São pontos, são questões de valor espirituais e eternos. Nós vamos assinar um contrato, nós temos que ler cada cláusula ali. E aquele contrato ali pode durar para sempre, pode não durar, mas o que é ensinado a você de valor eterno, você tem que examinar com todo cuidado. E a bússola está aqui. Qualquer igreja que lhe afasta, qualquer falso mestre que lhe afasta do estudo, da busca das Escrituras, é um mentiroso. Você tem que examinar para ver se é mesmo assim. Se até o próprio Paulo, a Bíblia comanda que fosse examinado, exalta quem examinou, quem dirá os demais. Concluindo, que todos nós possamos, à luz do ensino da palavra de Deus, sermos muito mais cautelosos, atenciosos acerca daquilo que consumimos como verdades espirituais. Afinal, a sua vida espiritual, não vamos ser gnósticos aqui, vida espiritual não é só da alma, do espírito, é corpo e alma, é o ser integral. A sua vida espiritual é ou não mais importante do que os bens materiais, como roupa, carro, casa, celular e etc. Pois segundo o Senhor Jesus Olha o que Jesus diz em Mateus 6,33. Texto muito conhecido. Jesus diz: busquem em primeiro lugar, ou seja, prioritariamente, como mais importante, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está falando de verdades espirituais, de uma busca por verdades espirituais. E todas as demais coisas, onde você vai morar, o carro, onde você vai dormir, que roupa você vai vestir. Isso, para Jesus, isso são demais coisas. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, segundo a vontade revelada na sua própria palavra, examinando detalhadamente de quem você está ouvindo e o que você está ouvindo. Em nome de Jesus, amém.